Os quantificadores são muito utilizados quando nós trabalhamos com sentenças abertas, com predicados. A gente representa por P de x, Q de x e assim por diante. Agora, se nós trabalhamos esses quantificadores, o universal e o existencial, e aí a partir do uso deles nós temos sentenças quantificadas, tá? Como eu faço, por exemplo, para negar uma sentença quantificada? Então, nesse vídeo eu vou falar especificamente da negação de sentenças quantificadas. Sejam elas quantificadas pelo quantificador universal, ou para todo, né, todo, qualquer que seja, ou o existencial, ou existe pelo menos um, há algum. Perfeito? E eu vou mostrar exatamente, e é fundamental aí o conhecimento principalmente de uma das leis de equivalência, que é a lei de De Morgan, que é uma lei que trabalha com a negação da disjunção, negação da conjunção, nas duas versões, até porque quando nós quantificamos sentenças, nós conseguimos estabelecer uma relação de equivalência também, né, com conjunções e disjunções. Por isso que é importante aí aplicar a lei de De Morgan. Então vamos exatamente à definição aqui do nosso primeiro slide, da negação de uma sentença quantificada com o quantificador universal, para tudo. Então, dada uma sentença aberta P de x, aí você tem um universo A1, A2, AN, assim por diante. Tá? Quando eu falo qualquer que seja x, P de x, tá? Isso equivale a dizer que P de A1 é verdadeiro, o P de A2 também tem que ser, e o P de A3, o P de A4 e assim por diante. Tá? Agora, como que eu faço para negar? Né? Não é verdade que qualquer que seja x, P de x. Quer dizer, se eu estou negando essa sentença quantificada, tá, equivale a eu negar a conjunção. Não é verdade, aí você tem a direita, não é verdade que P de A1 e P de A2, e P de A3, e P de A4, até P de AN. Né? A negação de uma conjunção, que é o que nós temos aí à direita, pode ser colocado, segundo a lei de De Morgan, pode ser entendido ou equivale a quê? A disjunção das negações. É como se distribuísse esse não, né, essa negação, para as proposições e trocasse exatamente o sinal de conjunção para o sinal de disjunção. Olha aqui embaixo, usando a lei de De Morgan, não é verdade que qualquer que seja x, P de x equivale a não P de A1 ou não P de A2 ou não P de A3 e assim por diante. Tá? Então, dessa maneira eu consigo negar. E olha que interessante isso. Quando eu falo a negação de negação de qualquer que seja x, P de x, que segundo De Morgan significa não P de A1 ou não P de A2 ou não P de A3, isso pode ser visto, segundo a definição do quantificador existencial, como existe pelo menos um x tal que não P de x. Né? Porque exatamente o existencial refere-se à disjunção, no ou. Né? Então está aí. A negação do quantificador universal, tá, passa a ser o quantificador existencial da sentença negada de não P de x. Ok? Vamos lá, vamos colocar isso numa situação um pouquinho mais prática, entender melhor. Quando eu digo que todo brasileiro fala inglês, eu posso colocar qualquer que seja x, P de x. Quem que é P de x? X fala inglês. Né? É a sentença x fala inglês. Como é que fica a sua negação? Né? Então, não é verdade que qualquer que seja x, x fala inglês, ou qualquer que seja x, P de x. Bom, segundo o que a gente viu agora, segundo as leis de De Morgan, isso passa a ser a negação das disjunções, que passa a ser o existe pelo menos um x, tal que x não fala inglês. Não é verdade que x fala inglês. Tá? Pronto. E existe pelo menos um brasileiro que não fala inglês. Porque aí o universo a gente considerou dos brasileiros. Perfeito? Então a negação do quantificador universal é exatamente aí um quantificador existencial da negação da proposição. De forma semelhante, aí eu vou passar um pouquinho mais rápido por essa situação, quando eu tenho um quantificador existencial, existe x tal que P de x, tá, que equivale à disjunção dessas proposições para cada valor do universo, né? Quando eu nego, aplicando o próprio De Morgan, né, só que agora é a negação de uma disjunção, passa a ser a conjunção das negações, como você vê ali embaixo. Não P de A1 e não P de A2 e não P de A3 e não P até não P de AN.
Tá? E isso é exatamente quando você tem a conjunção de sentenças, é o quantificador universal. Qualquer que seja x, não p de x. Olha aí, há uma inversão. A negação do universal, né, passa a ser o existencial da proposição negada. A negação do existencial passa a ser o universal com a sentença negada. Ok? Olha aí o nosso exemplo. Existe pelo menos um brasileiro que joga futebol. Existe pelo menos um x tal que x joga futebol. Ok? Então existe um x tal que p de x. A negação fica sendo qualquer que seja x, tá lá, não é verdade que x joga futebol. Isso equivale a você dizer que nenhum brasileiro joga futebol. Ok? Então a negação de existe pelo menos um brasileiro que joga futebol é nenhum brasileiro joga futebol. Ok? Vamos a exemplo aqui aplicado. Quando eu falo que P, qualquer que seja x, x é um número natural, essa é uma proposição quantificada, é correto afirmar que sua negação que sua negação equivale a. Aí você tem algumas alternativas. Não existe nenhum número natural, existe pelo menos um número x natural e assim por diante. Vamos resolver isso de forma lógica. Tá? Eu considero P como sendo qualquer que seja x, x é um número natural, tá? No enunciado. Tá? Então, qualquer que seja x, P de x. Como é que é a sua negação? Né? Negação não é verdade que qualquer que seja x, P de x equivale a existe pelo menos um x tal que não P de x. Bom, mas como que eu posso traduzir isso, né, na nossa linguagem? Existe pelo menos um número x que não é um número natural. Não é um número natural, é a negação da proposição P de x, que é exatamente a alternativa D. Então, a gente não precisou ficar analisando ali alternativa por alternativa. Monta a estrutura lógica, né, coloca a sentença escrita na linguagem corrente. Exatamente numa sentença na forma lógica, na nossa estrutura lógica, e essas sentenças aí você percebe que elas apresentam quantificadores, são sentenças quantificadas, e aí você consegue exatamente, trabalhando com as propriedades lógicas, as propriedades de equivalência, as leis de equivalência, e no caso aí da negação, né, equivalentes à negação dessa proposição, você consegue obter sem muita dificuldade a resposta, né? Mesmo que essa resposta não seja na sua forma, na sua estrutura lógica, seja na linguagem, na língua portuguesa, tudo bem, mas aí você faz exatamente o caminho de volta. Mais um problema aqui, apresente na linguagem natural a negação das sentenças. Então, é mera aplicação do que a gente acabou de ver. Proposição P. Alguns alunos foram reprovados. Alguns, e agora? Não são todos. Quando fala alguns, né, qual é o quantificador? É o existe. Se eu falar alguns alunos foram reprovados, quer dizer, existem alunos reprovados. Não estou dizendo que são todos, mas tem pelo menos um. Né? Aqui já está até no plural da ideia de que é mais do que um. Proposição Q. Todos alunos estudaram muito. Tá? E depois nós vamos negar também, negar, desculpa, a sentença P e Q, que diz que alguns alunos foram reprovados e todos os alunos estudaram muito. Ok? Legal, então vamos exatamente à negação. Negação de P. Né? O P fala que alguns, quer dizer, existe pelo menos um aluno que foi reprovado. A sua negação é, para qualquer que seja x, não P de x. Né? Quer dizer, não teve ninguém que foi reprovado. Considerando todos os alunos, nenhum deles, qualquer que seja x, nenhum deles foi reprovado. Então, essa é a negação usando a propriedade que nós acabamos de ver. A negação da proposição Q. Existe aluno que não estudou muito, porque lá a proposição Q quantificada diz que todo aluno estudou muito. A sua negação é, existe pelo menos um que não estudou muito. Se existe pelo menos um que não estudou muito, exatamente contraria a ideia, né, de quem diz que todo aluno estudou muito. Não são todos. Agora, como é que fica exatamente a negação da conjunção a aplicar De Morgan? Né? Se não P e Q, segundo De Morgan, é não P ou não Q. Significa que nenhum aluno foi reprovado ou existe aluno que não estudou muito. Essa é a negação de P e Q. Então, dessa forma, fazendo a transformação, né, traduzindo, entre aspas,
da língua portuguesa para essa língua matemática, né, lógica matemática, você consegue trabalhar a estrutura sem ficar pensando no significado de cada palavra, não vai interessar nessa análise, aplica as leis adequadas e depois você faz, aí sim você vai refazer essa tradução, entre aspas, para chegar à resposta que você pretende.